Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, e bem-vindos à nossa mais nova caminhada na Palavra de Deus. Depois de termos passado 18 meses, um ano e meio, no primeiro livro da Palavra, em Gênesis, agora nos voltamos, como é de nosso costume, para o Novo Testamento. E vamos começar hoje a caminhada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Texto este que é muito querido, meu em particular, e você já vai entender por quê, e vai estar no tema, na mensagem desta carta que vamos mencionar daqui a pouco. Mas, meus irmãos, como já creio de conhecimento dos irmãos, quando nós começamos uma nova exposição, a primeira coisa que nós precisamos é compreender o pano de fundo, ter uma introdução para saber como chegamos a esse texto, por que ele veio a existir. E hoje, como eu pedi, sei lá quanto tempo atrás, naqueles 18 meses que passamos, no início, na primeira mensagem em Gênesis, eu peço a sua paciência extra para que nós possamos passar por estas informações e assim, nos próximos meses, aonde percorreremos esta carta, possamos compreender o porquê que Paulo falará aquilo que ele fala em Tessalonicenses, e o contexto vai nos ajudar assim entender. Então vamos lá. A cidade de Tessalônica, ela existe até o dia de hoje. Ela está na Grécia. E hoje em dia, apesar de atender por este nome, ela é mais conhecida apenas como Salônica. Esta cidade possui 2.335 anos. Ela foi edificada em 315 a.C. Ela foi construída por ordem de Cassandro. Ele é um dos generais que governou o que restou do Império Macedônio depois da morte de Alexandre o Grande. E Cassandro deu o nome à cidade em homenagem à sua esposa, cujo nome era Tessalônica. E quem era Tessalônica? Ela era meia-irmã do falecido Alexandre o Grande. O pai deles, chamado Filipe II da Macedônia, deu esse nome à sua filha, que depois daria nome à cidade, porque Tessalônica significa Tessalia Nike, a vitória sobre os tessálios. Ele deu nome à sua filha no dia em que eles derrotaram os tessálios. Não sei se é uma boa ideia a gente pegar essa moda hoje em dia, não. Até porque a gente não vai à guerra. Mas é interessante, meus irmãos, como que uma coisa gera outra, e nós chegamos então ao nome desta cidade. Bem, 365 dias depois de organizada, nos tempos já do Novo Testamento, Paulo, o famoso apóstolo, segue em sua segunda viagem missionária. E nós estamos por volta, irmãos, dos anos 49 a 51 depois de Cristo. Após os acontecimentos que você verifica em Atos, na cidade de Filipos, onde eles foram aprisionados, aonde o carcereiro se converteu, nós lembramos isso na nossa exposição também em Atos. Ali eles deixam Lucas para cuidar daquela recém-iniciada igreja. E agora Paulo está se dirigindo, está prestes a chegar na cidade de Tessalônica, onde ele fundará a sua mais nova igreja. De Filipos a Tessalônica, eles vão 160 quilômetros pela Via Ignácia. Nós encontramos tudo isso em Atos capítulo 17, que inclusive foram os textos que ilustraram o nosso vídeo de introdução. Lá naquele capítulo de Atos, no verso 1, nós não temos muitas informações sobre duas cidades, Anfípolis e Apolônia. Apenas Paulo passa por lá em direção a Tessalônica. E a razão principal que nós achamos que isso acontece é porque essas duas cidades não possuíam uma sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga eram lugares de reunião que surgiram antes do tempo de Cristo entre os judeus, quando eles estavam espalhados entre os povos e não tinham como voltar a Jerusalém, ou no tempo em que o templo estava destruído. Então, sinagogas eram pequenas assembleias, eram lugares onde os judeus se reuniam para ler a palavra, para ler o Antigo Testamento e aprender da palavra de Deus. Como essas cidades não tinham, Paulo não priorizou pregar o evangelho ali, porque isso era parte da sua estratégia de pregação do evangelho. Ele primeiro procurava um lugar onde havia uma sinagoga. Lá ele debatia com essas pessoas que estavam mais familiarizadas com as promessas e as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus Cristo, redundantemente falando, o Messias, uma vez que a palavra Cristo já significa Messias. E aí, então,
ele se dirige a Tessalônica. Lá, Paulo contava com a companhia de Silas, também podemos usar a palavra Silvano, são a mesma pessoa, e provavelmente de Timóteo, que já os acompanhava desde o capítulo 16, onde Paulo encontrou na cidade de Listra. Assim, em Tessalônica, você vai encontrar logo no começo do texto desta carta, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados, dia da reunião dos judeus, discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Em outras palavras, é o Messias. O resultado, irmãos, do que Paulo fez nesses sábados, 3 semanas nas sinagogas, é que judeus, além de gentios, ou seja, não judeus, mas que temiam ao Senhor Deus de Israel, e também algumas mulheres de grande importância responderam positivamente à pregação do Evangelho. Então, nasce a igreja de Tessalônica. É importante salientar, meus irmãos, que em todo esse tempo que nós estamos nos referindo à igreja em Tessalônica, nós não estamos falando de prédio. Inclusive, em nenhum lugar no Novo Testamento, em nenhum lugar na Bíblia, igreja significa prédio. Isso é uma configuração moderna, né? Depois dos tempos bíblicos. Sempre igreja, nós estamos nos referindo às pessoas. E essas pessoas surgem da pregação de Paulo na sinagoga. Contudo, os judeus que rejeitaram a mensagem não deixaram a coisa barata. Lançaram falsas acusações contra Paulo e Silas, e como não conseguiram pegar esses dois, lançaram-se contra Jasson, um dos convertidos que provavelmente havia hospedado os missionários. E esse Jasson é levado preso, é parte das cenas que nós vimos ali também. Bem, ele sai pagando uma fiança, e nesse meio tempo, ao anoitecer, Paulo e Silas seguem viagem e eles vão em direção a Bereia. Mas veja, o problema não acabou. Sabendo que Paulo estava pregando em Bereia, os judeus que não haviam se convertido de Tessalônica foram até lá para também criar confusão para o apóstolo Paulo. Bem, foi nesse ambiente, irmãos, de grandes adversidades que nasce essa igreja. Hoje, no nosso momento missionário, nós vimos esta situação em Burkina Faso que se repete em diversos lugares na África, inclusive em Moçambique, onde nós temos amigos e missionários lá. Essa situação, irmãos, não é nova no cristianismo. Igrejas nascerem em meio à grande tensão, na verdade, tem sido o normal, inclusive no Brasil. Aqui mesmo, perto de nós, em Manaus, um pastor foi apedrejado, linchado em praça pública por estar pregando o evangelho, isso 50, 60, 70 anos atrás. Então parece algo inimaginável, mas está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Portanto, nessa atmosfera de adversidade nasce esta igreja. Bem, esta oposição dos judeus da sinagoga, contudo, não deve ter ocorrido logo depois das 3 semanas que Paulo pregou lá. Na verdade, é bem provável que Paulo, Silas e seus companheiros, um tempo mais longo nesta cidade. E Carlos Oswaldo, o meu querido e saudoso professor, em seu comentário, ele destaca o seguinte, abre aspas, a permanência de Paulo na cidade deve ter abrangido mais do que as 3 semanas de evangelismo na sinagoga, visto que ele pôde trabalhar para se sustentar, isso está em 1 Tessalonicenses 2:9, e isso teria exigido um pouco mais do que 3 semanas. Além do mais, os filipenses tiveram a oportunidade de lhe enviar 2 doações monetárias durante sua permanência em Tessalônica, e você encontra isso em Filipenses 4:16. E isto certamente exigiria um período de tempo mais longo. As estimativas vão de 3 a 6 meses. Então, Paulo permaneceu um bom tempo ali, até que finalmente aconteceu o que eu disse. Os judeus não convertidos se revoltaram porque, com certeza, o evangelho estava crescendo, mais pessoas estavam atendendo e, principalmente, olha que ousadia, judeus e gentios estavam juntos, cultuando a Deus. Isso era inadmissível para a mentalidade judaica. Não apenas os seus conterrâneos, compatriotas, haviam abandonado a fé dos seus antepassados, na visão deles, quando na verdade não. Crendo em Jesus, o judeu, crendo em Jesus, o Messias, aqueles na verdade eram os verdadeiros judeus
que estavam ouvindo a mensagem que Paulo estava pregando. Mas eles não enxergavam assim. Então eles tentaram acabar com o avanço daquela recém-iniciada igreja. Bem, em algum momento também, homens como Aristarco e Secundo, que eram de Tessalônica, também se juntaram à equipe de Paulo e certamente com este treinamento puderam eventualmente ajudar no cuidado com a recém-formada igreja. Esta é mais uma característica incrível de Paulo, irmãos, que inclusive eu como pastor e qualquer líder de igreja hoje precisa imitar. Multiplique-se em outras pessoas. Paulo era um clonador de si mesmo, por assim dizer. A gente lembra de Timóteo, a gente lembra de Tito, mas eles são apenas dois de muitos outros que foram influenciados e puderam continuar o trabalho do apóstolo que, cerca de 2 décadas depois, chegará até o seu fim. Segundo se pensa também, esta é ou a carta de Gálatas, ou esta, a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Pelo menos a primeira que tenha sido preservada, é claro. A carta que hoje começamos, irmãos, a examinar e a expor, deve ter sido escrita apenas alguns meses depois desta noite, onde Paulo foge de Tessalônica, alguns meses depois da formação dessa igreja. Algo surpreendente, pois que o que a gente vê é que em tão curto espaço de tempo, como a gente disse, 3 a 6 meses, e alguns meses depois a carta é escrita, em tão curto espaço de tempo. Olha só, nós vemos a maturidade e o crescimento espiritual desta igreja. Em tão curto espaço de tempo, nós vemos como ela já começa, inclusive, a passar por tribulações, passar por martírios, mas ser bem-sucedida em encarar isso. Em tão pouco tempo, além disso, ela tinha uma boa base doutrinária. O que significa, meus irmãos, que muitas vezes nós vemos pessoas que congregam há 1, há 2, há 3, há 4, há 5 anos, mas são meninos na fé. Não sabem nada da palavra. O erro está ou na igreja que os instrui, ou no seu aproveitamento daquilo que lhes está sendo instruído. No caso de Tessalônica, eles não desperdiçaram. Tanto tinham um bom investimento por parte de Paulo, Silas, Timóteo, como também eles aproveitaram esse investimento. E como eu falei, em um curto espaço de tempo, essa é uma igreja que é o sonho de qualquer missionário, plantador de igreja ou mesmo pastor. Uma igreja que responde positivamente, responde firmemente ao investimento bíblico, teológico, doutrinário que está sendo colocado para eles. Mas qual a mensagem de 1 Tessalonicenses? Essa carta traz elogios de Paulo e de seus companheiros a esta igreja. Traz alertas também de perigos que poderiam ameaçar exatamente as questões nessas nas quais a igreja é elogiada. Também Paulo os incentiva a perseverarem usando o seu próprio exemplo em meio a eles. Essa carta demonstra também a preocupação de Paulo, trazendo conselhos práticos para que vivesse uma vida cristã de conduta exemplar. Finalmente, ele endereça algumas deficiências que, mesmo esta igreja tão elogiada, também apresentava. Ela não era perfeita. Mas tudo isso, em todos esses temas que Paulo aborda, irmãos, há um fio dourado que vai pelos 5 capítulos de 1 Tessalonicenses. Este fio é a volta de Cristo. E certamente não é uma coincidência, irmãos, e nem é algo sem importância. Paulo está fortalecendo a bendita esperança dos santos. Aliás, esperança é uma das 3 características que Paulo destaca da maturidade dessa igreja. Fé, amor e esperança. Se você está pensando, eu já ouvi isso em algum lugar, você acertou. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 13, onde nós vemos todo o tempo Paulo destacando em outras cartas que essas são as características de uma igreja madura. Então perceba, irmãos, uma igreja madura não é a igreja que tem um prédio bonito. Uma igreja madura não é a igreja que tem muitos ministérios, muito ativismo, que tem 3, 4, 5 corais, que tem... Não. Para Paulo, uma vez que essa igreja, inclusive, nem tinha como ter prédio, não tinha como ter bonitos corais, porque você não podia chamar a atenção. Ele examina o que essa igreja é e não o que ela faz. No versículo 3, nós lemos: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé,
amor, esperança. Portanto, o tema que nos acompanhará, irmãos, por toda a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é este: uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Para você entender um pouco melhor este tema e como ele se apresenta na carta, eu tomei a liberdade de trazer uma aula de panorama de 1 Tessalonicenses para nós hoje. Uma tabela, de repente a gente pode depois até publicar nos grupos aí da igreja, onde você pode ver um resumo da mensagem desta carta. Vamos lá? Bem, o foco de Paulo nesta carta se divide em duas partes, como geralmente ele faz. Celebração da fidelidade dos Tessalonicenses, capítulo 1 ao 3. E na segunda parte, capítulos 4 e 5, instrução à perseverança na fidelidade para os Tessalonicenses. Então ele começa a fazer, irmãos, pequenas subdivisões dentro desses dois focos. As divisões da carta seriam as seguintes: Paulo elogia o crescimento deles. E aí ele mostra como ele fez na plantação desta igreja. E aí ele faz o fortalecimento da igreja através de Timóteo, a quem ele envia a esses irmãos depois que ele já havia saído desta cidade, obviamente. Na segunda parte, ele fala de ensinos para o crescimento da igreja. Fala sobre ensinos sobre os mortos em Cristo. Irmãos estavam sendo martirizados. E a igreja estava fragilizada com a ideia do pai de um, da mãe de outro, do filho de alguém, não estando mais nas reuniões porque tinha sido preso e tinha sido morto por causa do martírio que estava acontecendo para com os cristãos. Falo também, meus irmãos, uma descrição do dia do Senhor. Como eu falei, a volta de Cristo está em toda essa carta. E, finalmente, instruções para viver em santidade, vários conselhos práticos que, finalmente, um dia chegaremos lá. Uma coisa interessante, irmãos, nesta carta é que ela possui 3 orações que fazem como se fossem transições de um ponto para outro. Começa com uma oração, faz uma transição do primeiro foco para o segundo com uma outra oração e termina com uma terceira oração. Os temas são oração de ação de graças. A primeira parte é só Paulo agradecendo por essa igreja. Eu não falei? Ela é o sonho de um missionário, de um pastor. Uma igreja onde você tem uma lista de coisas que você pode mencionar para elogiá-los e num curto espaço de tempo. Também faz uma oração para que eles possam ser persistentes, para que eles possam ser perseverantes, para que eles possam continuar adiante. Porque como nós vimos, irmãos, no vídeo missionário, alguns minutos atrás, uma coisa é servirmos aqui no Brasil, onde o máximo que você tem que se preocupar é alguém que zomba da sua fé, ou que faz graça de alguma coisa, né? Tinha um jovem aqui na igreja que na escola os colegas zombavam dele porque ele não ficava com todo mundo, porque ele não pegava a menininha para lá e para cá. Esse é o nível de perseguição, entre aspas, que nós sofremos aqui. Qual foi a última vez que você ouviu falar de um cristão no Brasil que tenha perdido o emprego por ser cristão? Pode ter perdido o emprego porque não quis entrar nas falcatruas, não quis mentir, mas por ser cristão, olha o que acontece no vídeo que nós assistimos agora há pouco. Então, em meio a isso, que era uma realidade nesta igreja, Paulo os exorta à persistência através dessa oração. E, finalmente, como eu disse, Paulo ora para que eles sejam renovados na esperança. A esperança da volta de Jesus é o grande filtro pelo qual nós devemos enxergar, irmãos, absolutamente tudo na nossa vida. Quer seja a perseguição, quer seja a doença, quer seja a necessidade, tudo passa pelo filtro de que a qualquer momento o nosso tempo nesta terra acaba quando o Senhor Jesus retornar. Amém? Isso é o que Paulo fala a eles. Bem, outros detalhes, irmãos, que Paulo destaca aqui. Dentre o elogio, ele faz o agradecimento pelos Tessalonicenses, ele menciona as circunstâncias da conversão dos Tessalonicenses e fala novamente do seu trabalho feito ali em Tessalônica. Ainda nessa primeira parte, ele fala da perseguição como sendo algo comum aos irmãos. Isso servia de consolo, porque eles sabiam que eles não eram os únicos a estarem sendo perseguidos. A mesma coisa acontecia com irmãos de outras cidades. Paulo fala da tristeza pelas lutas que eles estão passando. E, finalmente, o envio de Timóteo para ajudá-los. Os detalhes da segunda parte são outros. É uma exortação ao compromisso com a santidade. E é isso que eu acho interessante, irmãos.
Cristãos que estão passando por necessidade, por provação, eles precisam de ajuda? Sim. Eles precisam de consolo, de aconselhamento? Muito boa a iniciativa da missão Portas Abertas para com esses irmãos. Mas isso não significa que agora você vai passar a mão na cabeça. Paulo, nessa segunda parte, ele começa a endereçar algumas deficiências, como mencionamos, que essa igreja também tinha. Apesar de ser uma igreja passando por sofrimento, Paulo também trata das necessidades de crescimento, de mudança que ela possuía. Então, exortação e compromisso com a santidade, exortação e compromisso com a pureza sexual. Esse era um enorme problema, irmãos, no mundo greco-romano. A religião greco-romana era uma religião suja, sensual, prostituta, por assim dizer. E assim, a necessidade deles mudarem o seu modo de pensar, mudarem a sua visão sobre a questão do sexo, era importante para o testemunho desses irmãos naquela sociedade. Exortação, compromisso de amar e servir ao próximo. Exortação à esperança futura para com os que morreram. Ele também traz o ensino sobre a volta de Jesus, ou seja, sobre o retorno glorioso, e a esperança eterna deve motivar a nossa integridade e, finalmente, deve também motivar a nossa santidade. Com esses temas em vistas, irmãos, nós olhamos para a carta como uma coisa extremamente fácil nós compreendermos como ela tem uma unidade. Paulo simplesmente não sentava e saía escrevendo, né? Deixa eu botar mais um pedacinho aqui. E detalhe, essa na época que não tinha Ctrl+C, Ctrl+V, não tinha como apagar, não tinha como voltar, mas pela direção maravilhosa do Espírito Santo. Paulo nos dá, meus irmãos, uma das cartas mais bonitas do Novo Testamento, onde nós encontramos tudo isso com o que vamos nos deliciar diante do Senhor nos próximos meses. Bem, hoje nós não temos tempo para nos estender muito nesse texto maravilhoso, porque eu não tenho pressa. A única pressa que eu tenho é de ir para o céu. Então, uma vez que não temos pressa, nós vamos hoje apenas examinar alguns pontos importantes no primeiro versículo do primeiro capítulo. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler este breve texto de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Creio que já está aberto aí. É isso? Então vamos lá? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro versículo de hoje, irmãos, nós vamos aprender uma lição inicial que está completamente ligada, é claro, com o resto desta carta. E a palavra de Deus hoje vai nos ensinar o seguinte: servos fiéis edificam igrejas maduras na dependência do Senhor. Servos fiéis edificam igrejas maduras na dependência do Senhor. Bem, nosso único verso na mensagem de hoje guarda lições similares a outras cartas de Paulo, e que, se não fossem importantes e relevantes, o Espírito Santo lhe teria orientado para que deixasse de lado. Mais do que apenas uma fórmula, irmãos, que ele repete, quando você começa a examinar uma a uma, você nota que há sempre uma objetividade, um propósito pelo qual Paulo escolhe esse tipo de iniciativa, de fórmula, esse tipo de introdução, que varia de vez em quando, se aplicando a necessidades particulares de cada igreja, de cada carta que ele escreve. Bem, ele repete a fórmula usada em Gálatas, muito perto, e se ela realmente foi escrita antes, Gálatas, ele está copiando o que ele já havia feito, ou se 1 Tessalonicenses foi escrito primeiro, ele vai copiar e repetir em Gálatas. Mas, ainda mais importante que fórmula de saudação que está sendo usando, são as suas variações, e é aí que nós vemos como Paulo está se comunicando com esta igreja, e nós vamos aprender 3 breves lições na mensagem de hoje. Então, se servos fiéis edificam igrejas maduras na dependência do Senhor, em primeiro lugar, uma igreja madura é edificada exatamente por estes servos fiéis. E aqui no nosso texto, nós vemos Paulo mencionando o seu nome e o nome de outros 2 que eram familiares à igreja de Tessalônica. Perceba, Paulo tinha muitos outros companheiros, muitos outros colaboradores no seu trabalho. E aqui ele prefere dar prioridade àqueles que os tessalonicenses conheciam, aqueles com quem eles já tinham tido algum tipo de contato, relacionamento naqueles meses que Paulo permaneceu lá. Bem, em várias cartas, Paulo sempre começa mencionando, é claro, a si mesmo. Isso não tem problema, porque ele é o remetente principal.
Ele é aquele que está endereçando essas igrejas. Ninguém tinha nenhuma dúvida ou discussão de que Paulo tinha um destaque em meio aos apóstolos e em meio àqueles que estavam plantando igreja. E aí ele começa, meus irmãos, e no texto aos Tessalonicenses ele inclui Silas, que é o nome romano de um homem chamado também como Silvano, e inclui a Timóteo. E Timóteo também está presente, irmãos, na introdução de 2 Coríntios, Filipenses e Colossenses, porque a partir de agora, bem, claro, segundo a Tessalonicenses também, a partir de agora ele vai ser um dos colaboradores, um dos parceiros mais frequentes de Paulo. Já Silas, quando é que ele se juntou a ele? No começo da segunda viagem. Por que que Paulo muda de companheiro de viagem da primeira para a segunda? Alguém lembra? Quem era o companheiro de Paulo na primeira viagem missionária? Barnabé, exato. E aí eles tiveram um probleminha, porque Barnabé queria levar também a João Marcos, queria levar consigo o seu, provavelmente, seu sobrinho. Só que João Marcos era meio pelego, era meio medroso. Quando ele começou a ver as perseguições ainda na primeira viagem, ele, por aqui. Passado algum tempo, o menino amadureceu um pouquinho, pediu uma segunda chance, mas interessantemente, irmãos, Paulo não achou que ele estava pronto ainda. Mas Deus usa essas coisas porque Barnabé toma João Marcos e vai para outra região, ou seja, a força missionária dobra com esse problema de logística, digamos assim, de pessoal que eles tiveram. E aí Paulo escolhe um novo companheiro. E aí que Silas, ou Silvano, entra na questão. E mais adiante, quando eles passam por Listra, Timóteo se junta a eles. Além de Lucas, estes eram companheiros de Paulo nesta segunda viagem missionária. E em todo o ministério de Paulo, muitos outros companheiros colaboraram, apoiaram e foram parceiros do apóstolo. Cada igreja plantada, irmãos, na Europa e na Ásia, havia sido plantada por mais do que apenas as 2 mãos do apóstolo Paulo. Ele jamais trabalhou sozinho. Paulo, ele nunca esteve como um lobo solitário, vamos chamar assim. Ele sempre trabalhou em equipe, no mínimo em dupla. A igreja em Tessalônica não era uma exceção. A igreja aqui estava copiando, a igreja como um todo, copiando o exemplo do próprio Senhor Jesus. Porque nos seus dias, ele formou o seu Dream Team, né, o seu time dos sonhos, com o colégio apostólico, mesmo que tivesse um pereba, né, Judas Iscariotes, é claro. Mas ele formou o seu time dos sonhos, mas também, em outras ocasiões, ele mandou equipes, 35 ou 36, dependendo da tradução, 70 ou 72, isso está em Lucas capítulo 10, para pregar o evangelho já nos seus dias. Então é interessante, meus irmãos, que os apóstolos dizem assim, bem, se funcionou para o mestre, né? Como é que para nós seria diferente? Isso é extremamente importante. Até, inclusive, formou a nossa visão de congregação. Quando eu cheguei aqui em Boa Vista, 26 anos atrás, a festa de recepção foi maravilhosa, nós recebemos presentes, fomos abraçados, recebidos, foi ótimo. O culto inaugural na congregação foi uma bênção. Tinha gente na janela, tinha gente na porta, gente no telhado, pendurado. No dia seguinte, dá para você ouvir um grilo. Dá para ver aquele arbusto seco do faroeste rolando assim. Eu, Leila, não tínhamos filhos ainda, e mais ninguém. Nós entendemos, meus irmãos, que uma visão mais bíblica, apesar que, é claro, eu não estava sozinho, estava em dupla, mas uma visão mais bíblica é da equipe. É por isso que todo domingo, você ou um outro irmão, um grupo da nossa igreja, uns grupos de vida, estão lá, como estão nesse exato momento, para que aqueles que já foram, o que já foi e o que é atual coordenador do nosso trabalho na nossa congregação, não estejam sozinhos, mas estejam acompanhados pela nossa própria igreja. Viu, meus irmãos? A Bíblia é para ser copiada e a gente entende que Paulo aqui está repetindo um exemplo, nós estamos fazendo simplesmente a mesma coisa. E aí, meus irmãos, Jesus havia feito isso e o princípio por trás é que uma igreja madura é edificada por servos fiéis, não pelo trabalho solo ou único de uma só pessoa. Em Efésios capítulo 4, lemos que o Senhor Jesus deu para a igreja apóstolos e profetas para inicialmente estabelecerem os fundamentos da igreja a partir da pedra fundamental, da pedra angular, que é o próprio Cristo. Depois disso,
Ele deu evangelistas e pastores mestres. Esta é uma função só, ok? Eu sei que na sua Bíblia está pastores e mestres, mas a melhor tradução do grego aí é pastores mestres, pastores que ensinam. Então, a partir daí, ele deu evangelistas, missionários, pastores mestres, para edificar o corpo de Cristo sobre este fundamento que foi colocado, o fundamento apostólico. E olha o que você lê em Efésios capítulo 4. Esses que Deus deu com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Alguns dias atrás, o irmão perguntou para mim se era correto uma igreja que apenas tinha um hábito de contratar pessoas, pastores, obreiros e etc., em vez dela fazer o trabalho. Eu falei, isso nem é correto e muito menos é bíblico. Porque o que nós vemos, meus irmãos, no princípio bíblico, é que esses servos fiéis, eles dão o start, eles dão o início, eles começam a plantação, eles começam a formação daquela igreja, mas o texto bíblico diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E quem são os santos? Somos nós. É a igreja do Senhor. É ela que de fato executa o ministério, pelo ensino, pelo treinamento, pelo preparo que recebe da sua liderança. Enfim, o Senhor preparou na igreja, irmãos, um mecanismo, um modelo perfeito de edificação e crescimento. Cabe a nós seguirmos esse modelo e vivermos dentro dele a nossa função, aquela que Deus tem nos dado. Portanto, você pode não ser um obreiro, né, na compreensão que a maioria tem isso, pode não ser um pastor, pode não ser um líder, pode não ser um missionário, mas veja bem, irmãos, cada um está envolvido no crescimento e na edificação da igreja de Cristo. Porque no mesmo texto de Efésios capítulo 4, Paulo termina o contexto dizendo o seguinte, dele, ou seja, que pertence a Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Ele não é edificado pelos líderes, ele edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Agora deixa eu perguntar para você, quem foi que autorizou a perseguição dos judeus que você viu no final do capítulo 17, forçando os apóstolos a seguirem para Bereia? Na visão do evangelicalismo moderno, foi o diabo, né? Então o diabo se levantou. Não. Depois de meses ali, Deus falou, basta, está na hora de seguir adiante. Deus permitiu a perseguição daqueles judeus para que Paulo e os seus companheiros pudessem seguir viagem e chegar até Bereia e plantar uma nova igreja. Qual o resultado disso, irmãos? A igreja agora, sem a presença do apóstolo e de seus companheiros, tem que se virar. Ela tem que edificar a si mesma em amor. Meus irmãos, ninguém é insubstituível na obra de Deus. Nem eu, nem nenhum dos líderes desta igreja, nenhum presbítero será pastor ou presbítero aqui durante 30, 40, 50, 60 anos. A não ser que alguns deles tenham uma fonte da juventude escondida que não me comunicou. Mas dia menos dia nós não estaremos aqui. De fato, deixa eu contar um segredinho para vocês. 20 anos depois, Paulo não estava mais aqui. Nem em Tessalônica e nem em lugar nenhum. E nem cabeça mais tinha sobre os ombros porque ele foi morto. Olha que curioso, a igreja não parou. A igreja continua. A igreja segue avançando, porque está sendo cuidada pelo Senhor, está debaixo do cuidado do Senhor. É claro, meus irmãos, que servos fiéis em si não são a garantia de que uma igreja será madura. Corinto, por exemplo, teve a influência do mesmo apóstolo Paulo, e não só dele, de Apolo, que era um homem extremamente sério, e de Pedro, e ainda era Corinto. A resposta da igreja aos investimentos que servos fiéis colocam e dão para ela, isso irá determinar se tais esforços darão frutos ou serão perdidos. Mas o fato permanece, irmãos, uma igreja jamais será madura sem a influência de servos fiéis, sem a influência de uma liderança piedosa, sem a influência de homens sérios com a palavra de Deus. Como você e cada irmão usufruirá daquilo que está sendo investido, é que é o X da questão. Tem uma igreja lá no Nordeste que deixou-se levar por um homem influente. Vice-moderador, vice-presidente, como se diz, né? Da igreja. O presidente era o pastor,
E aí este homem não gostou porque o pastor disciplinou o filho dele. Não sem justa causa, havia uma razão, havia um problema para ser tratado. O meu colega saiu de férias. Quando ele retornou, já estava lá 2 anos, quando ele retornou das suas férias, ele encontrou as suas coisas na varanda da casa pastoral, já desocupada. Móveis, roupas, tudo empacotado. Aquele homem, na ausência do seu pastor, fez, como se diz no popular, a cabeça da congregação. E eles votaram na ausência dele e o destituíram do pastorado. Veja bem, isso não é coisa nova. Jonathan Edwards, um dos maiores nomes do mundo teológico protestante reformado, foi demitido da sua igreja. Por quê? Porque ele não aceitava que qualquer pessoa se tornasse membro, mas apenas aqueles que de fato haviam proferido publicamente que haviam se convertido e aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. Olha que ousadia! Que absurdo! Ele só queria crente na sua igreja, cristãos verdadeiros, mas para a sociedade, toda a comunidade tinha que ser aceita. E Jonathan Edwards disse, então eu não concordo, foi demitido. Igrejas podem responder negativamente a um meu colega que era um homem muito sério na obra de Deus, ou um homem, por exemplo, como Jonathan Edwards. Fato é, meus irmãos, que cada um que desempenha uma postura de liderança na igreja tem essa responsabilidade de oferecer o seu melhor, a sua fidelidade, a sua integridade. Mas, ao mesmo tempo, cabe à igreja, no seu papel de edificação, dar do seu ministério, do seu esforço. Pastor, mas eu não sei falar em público. Quem disse que você precisa falar em público? Na minha caixa de ferramentas, irmãos, nós temos chaves Phillips de vários tamanhos. Temos chaves de fendas de vários tamanhos, tem várias brocas. Calma, não me entenda mal. Eu não sou tão talentoso assim. Eu só gosto de ter essas coisas. Mas, quando eu preciso, eu não pego uma chave desse tamanho para consertar um parafuso do óculos. Para esse, eu tenho uma bem pequenininha que serve aqui. Cada ferramenta, irmãos, nas mãos do Senhor tem a sua utilidade. O problema é quando essa ferramenta se nega a ser usada, se nega a ser útil. E a igreja não pode ser edificada, como nós lemos em Efésios capítulo 4. Bem, o texto continua e ainda no versículo 1, nós vemos uma segunda lição importante para nós nessa noite. O trabalho de servos fiéis depende e pertence ao Senhor da igreja. No texto que nós lemos agora há pouco, diz que Paulo, Silvano e Timóteo escreve à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, no dia a dia, a gente tem esse costume normal de nos referirmos à minha igreja ou à nossa igreja. E é claro que qualquer pessoa com 2 neurônios e o mínimo de boa vontade entende que ninguém está dizendo que a igreja pertence àquela pessoa. Até quando alguém pode falar assim, não, eu participo da igreja do pastor de ABC. Não, ninguém é dono da igreja do Senhor. Da mesma maneira, ninguém acha que é dono da sua escola ou da academia quando diz, olha, a minha escola, ou a minha academia, ou a minha faculdade, apenas significa que nós participamos, frequentamos lá. Na verdade, nós é que pertencemos à igreja. Nós que pertencemos à nossa igreja. No nosso texto, Paulo aproveita uma pequena expressão para deixar claro que ele e os seus cooperadores não tinham nenhum direito sobre a igreja que havia sido plantada, sobre a igreja de Cristo em Tessalônica, pois eles eram uma igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, isto é, o Senhor era a causa primeira, o Senhor era a própria razão da existência daquele povo que se reunia naquela cidade. Não há como existir a igreja sem o Senhor da igreja. Eu sei que as palavras podem até passar direto por nós, mas eu não creio, meus irmãos, que Paulo coloca essa distinção que não está em outras saudações, diga-se de passagem, apenas para encher linguiça. Ele não coloca aqui apenas para preencher as páginas, porque a sua carta está muito pequena. Não. As palavras possuem um propósito, objetivo. Aqui, uma igreja que já nasce com judeus e com gentios, a essa igreja, ele apresenta o Senhor Deus como Pai, tanto de uns quanto de outros. Meus irmãos, para começar, para os judeus, ler esta carta, são convertidos, são agora judeus cristãos, mas ler esta carta e ver que Yahweh, o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Israel,
era pai dos gentios? Paulo, aí acho que você meio que exagerou um pouquinho. Não. Porque para eles, meus irmãos, era um desafio. Era filosófica, ideológica, sociológica, teologicamente, algo revolucionário. Isso porque, meus irmãos, eles cresceram, provavelmente alguns tinham mais de 30, 40, 50 anos de idade, eles cresceram em uma religiosidade exclusivista, fechada, como é inclusive até hoje, na qual os gentios eram cães e impuros. Eu nem sei porque chamavam os gentios de cães. Cão é um negócio tão bom, tão bonito, gostam de tanto de cachorro. Mas para eles tá denegrindo, estava diminuindo os gentios quando chamavam de cães. Provavelmente eles estavam pensando em um cão de rua, sarnento e tal, uma coisa assim. Que até isso é bonitinho, mas para eles não era. Por outro lado, para os gentios, ouvir isso também era filosófica, ideológica, sociológica e teologicamente revolucionário. Porque nós veremos, meus irmãos, nos próximos domingos, eventualmente passaremos por esse texto, que esses gentios deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Perceba, eles deixaram vários deuses e agora tem um único Deus, o qual também era o seu pai. Único pai. Nós não temos vários pais, temos apenas um. E agora Paulo está dizendo a eles, judeus e gentios, que Deus era o seu pai. Mas ele não para aí. Além disso, esta era a igreja de Jesus. E apesar que Paulo aqui, é claro, irmãos, ele faz isso em todas as suas cartas, ele usa o nome grego do Messias, Jesus. Iesu. Jesus, na verdade, é o nome português. Apesar dele usar o nome grego, os judeus, lendo isso, sabiam, porque lá na sinagoga tinham ouvido ele proclamar o nome de Yeshua, ou Josué. Haviam ouvido proclamar o nome hebraico de Jesus como o Messias, o Messias. E agora quando eles ouvem, quando eles leem isto, ou seja, um nome que antes era hebraico, agora é mencionado também com um título em grego, Christos, Messias. Paulo está colocando, meus irmãos, como que gentios e judeus estão todos no mesmo corpo. Corpo esse que depende e sobrevive por causa da obra de Cristo. Servos como eu e você, irmãos, somos chamados para plantar, edificar e cuidar de igrejas, mas a igreja não é nossa. Em pouco menos, como eu falei, de 20 anos, Paulo estaria morto, ele seria martirizado. Porém, a igreja seguiu adiante. Nós não temos uma notícia segura da história por quantos anos a igreja em Tessalônica sobreviveu. Mas, meus irmãos, apesar de serem devedores, é claro, uma dívida de gratidão a esses homens que levaram o evangelho, eles não dependiam principalmente deles. Se tem uma coisa, meus irmãos, que qualquer pastor bíblico sério deve esperar da sua vida e do seu ministério é que haja o sentimento de amizade, de gratidão e tudo mais, mas jamais possamos pensar por algum instante que Deus não faria a mesma coisa por outros milhares de homens. Qualquer coisa boa que Deus faz através de nós é graça. É Ele determinando abençoar um povo. E eu creio que Deus tem determinado abençoar o povo que se reúne neste lugar. Jesus deixou claro em Mateus 16, 18, edificarei, Ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Portanto, quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo, quem é Joversi, quem é Cédric, quem é Rendel, quem é Bruno, quem é na fila do pão? Como o próprio Paulo diz, eles são servos pelos quais vocês creram. As portas do inferno mencionadas aqui, meus irmãos, são instrumentos de defesa, não de ataque. Então, para o Senhor Jesus, a igreja estava na ofensiva contra o inferno. E, de fato, muitos culpam ao diabo pela ruína de algumas igrejas locais. O diabo se levantou e aquela igreja acabou. Contudo, em suas próprias fileiras, em suas próprias lideranças, é que tais igrejas podem descobrir a origem da sua ruína. Trabalharam contra o que o Senhor havia feito.
e destruíram aquilo que depende única e exclusivamente do nosso relacionamento com Ele. Portanto, meus irmãos, nós podemos planejar, nós podemos sonhar. Agora, no horário dos avisos, nós falamos sobre nossos planos e sonhos para ter uma casa nossa, sair aqui deste lugar que é alugado, ter um lugar com mais espaço. Esta semana eu estava conversando com meu filho sobre a classe que ele está fazendo na igreja que ele começou a frequentar. Aí falou, pai, tem uma classe para quem chega de uma outra igreja batista, tem uma classe para quem chega novo convertido, tem uma classe para quem chega de outra denominação. Eu falei, eu não tenho espaço para colocar nem meia classe, quanto mais 3. Mas vamos ter. Mas tais sonhos, tais projetos, irmãos, precisam sempre estar submetidos ao Senhor da igreja. Se o Senhor desejar que nós fiquemos aqui mais 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 anos e a gente tenha que começar um segundo culto, que assim seja. Manda quem pode. Você sabe o resto. Portanto, meus irmãos, fomos chamados para sermos mordomos, cuidadores do tesouro mais precioso que o Senhor deixou aos homens depois da sua morte e ressurreição, a Igreja de Cristo. E tal trabalho deve ser feito na compreensão de que nada disso nos pertence e que é o nosso imenso privilégio nos envolvermos na obra do Senhor. Seguindo adiante, para terminarmos, meus irmãos, tem uma terceira e última lição que eu queria trazer no nosso texto de hoje. Ao Senhor da igreja, do Senhor da igreja, vem o que nos une como igreja. Está errado ali, depois a gente corrige. Do Senhor da igreja vem o que nos une como igreja. Eu me refiro ao final do nosso texto. Lá nós encontramos esta saudação que inclusive é o costume de nossa igreja nos despedirmos com uma versão muito próxima dela. No nosso texto, Paulo coloca, repetindo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, terminando a sua saudação inicial, Paulo usa a mesma fórmula que tornou-se padrão no Novo Testamento: graça e paz. Fórmula essa que foi reativada, digamos assim, no mundo evangélico nos últimos 20, 30 anos. Que bênção, muito bom isso ter voltado. E interessante, irmãos, que alguns acham que esta ordem não tem muito sentido. Até tem algumas pessoas por aí que, para ser diferente, preferem cumprimentar paz e graça. Bem, uma vez que Paulo repete esta ordem, Pedro repete esta ordem, eu acho que ela não é sem significado. Graça, inicialmente, aponta para a base do nosso relacionamento com um Deus completamente santo, totalmente separado do pecado, totalmente sem corrupção. Como eu e você podemos nos relacionar com esse Deus? Só podemos nos chegar a Ele por causa da sua graça, que nós acabamos de cantar, maravilhosa graça, que nos alcançou em Cristo, que nos redimiu, que nos lavou. E estando firmes e firmados nesta graça, aí então podemos usufruir do segundo elemento. Então não tem como inverter a ordem. Por isso que Paulo começa e termina a carta exatamente com essas palavras. Capítulo 5, versículo 28, último versículo do nosso texto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. No momento, meus irmãos, em que paramos de viver por esta graça, porque perceba, não é novidade eu falar isso para vocês, a porta da graça, a porta estreita, nós entramos por ela para a salvação, mas continuamos andando pelo caminho estreito da graça durante toda a nossa vida cristã. Não é verdade? No momento em que deixamos de andar pela graça, a paz sai pela janela. Uma coisa depende da outra. Essa paz, inicialmente, é claro, é a paz plena de não estarmos mais debaixo da ira de Deus e termos sido reconciliados com o Senhor. Mas também é a paz do nosso dia a dia. É a paz que os homens vivem tentando encontrar, mas só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Bem, sendo esta uma igreja que incluía gentios, e estava em uma cidade gentia, e uma cidade de influência e poder e domínio romano, Paulo, de certa forma, irmãos, quando ele inclui esta segunda parte da paz, ele está dando uma cutucada na chamada Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era o fato de que você podia andar por todo o império e era muito improvável que você fosse cair na mão de ladrões, de salteadores, de bandidos, porque a pena era terrível. Se você fosse assaltado e fosse comprovado a culpa de alguém, qual era a pena, irmãos? Alguns lembram? Eis porque este símbolo era tão vil e Jesus ter morrido nele foi parte da sua humilhação na sua morte.
Então não tinha essa de tapinha na mão, você vai ficar 3 anos preso. Era cruz. A Pax Romana era a paz do medo. Era a paz da ordem imposta. E assim, sim, ela servia, inclusive para Paulo poder viajar pelas vias, pelas estratas romanas e pregar o evangelho. Contudo, aqui a paz que esses novos cristãos estavam experimentando era muito superior àquela que o império poderia suprir. No capítulo 5 de Tessalonicenses, verso 3, Paulo inclusive incluirá a pax dos homens e que eles experimentavam como passageira e enganosa. Por ocasião da volta de Cristo, ele diz, quando disserem paz e segurança, qualquer romano entendeu muito bem o que Paulo estava dizendo, a destruição virá sobre eles de repente. Ele está se referindo ao final dos tempos, está se referindo ao dia do Senhor. E vai acontecer, meus irmãos, na nossa sociedade. A ciência vai continuar crescendo, as doenças vão continuar sendo solucionadas, e cada vez mais o mundo vai entrar numa fase de prosperidade. Talvez você não perceba, mas a fome nos nossos dias é muito menor do que ela era há 10 anos atrás, e é muito menor do que ela era há 20 anos atrás. A gente não percebe porque ninguém fala do que é bom, né? Bora falar de desgraça, de pandemia, de uma nova doença, vende mais notícia. Mas a verdade é que o mundo vai caminhar para essa paz. E um dia, pela volta de Cristo, virá repentina destruição para aqueles que não se renderem ao Cordeiro de Deus. Então, sendo esta igreja, irmãos, como eu disse, uma que incluía gentios e romanos, eles entendiam muito bem o que era essa paz. Já a paz que vem quando nós somos alcançados pela graça de Deus, ela é diferente. Ela é agora e ela também é eterna. Nos serve agora e nos servirá para sempre. No verso 23 do mesmo capítulo 5, Paulo fala dessa paz verdadeira e eterna, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que nos acompanha agora e até o dia que nos encontrarmos com o Senhor e além. E essa paz, meus irmãos, ela é incluída pelos apóstolos na saudação, porque se você lembra bem, todos eles eram judeus. E ela remonta à herança judaica da teologia de Paulo, de Pedro e todos os apóstolos. Remonta ao Shalom. Só que Shalom é um desejo de que se alcance aquilo. Em todo lugar que você chega em Israel, ainda hoje, essa é a saudação. Quando você diz Shalom, não é apenas bom dia, mas é um desejo que aquela pessoa tenha um bom dia. Diferente da paz cristã, ela é uma realidade e não uma possível realização. Você percebe essa diferença? Então, quando eu digo para você graça e paz, eu não estou desejando graça e paz sobre a sua vida, eu estou declarando que elas já estão sobre a sua vida. É totalmente diferente. O meu bom dia para você é um desejo que você tenha um bom dia. Mas quando eu lhe cumprimento com a graça e a paz, ou mesmo com a paz do Senhor, como alguns irmãos têm esse costume, eu estou declarando que isso já está sobre a sua vida por causa da obra de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. A realidade do cristão é de já ter sido alcançado por esta paz. E mais importante, ter alcançado pela paz que vem de Cristo, que vem de Deus. Romanos capítulo 5, você conhece o texto? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos. Não é teremos. Não é possivelmente. Já é um fato. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, versículo 1 e versículo 2. A graça e a paz do Senhor são realidades daquele que já foi alcançado por Cristo. Esses são elementos, irmãos, que unem a igreja de Cristo. Não é um prédio, nem tinha na época. Não é uma denominação. Não é uma causa que nós possamos defender. Não é sequer mesmo uma linha doutrinária ou teológica. O que nos une é externo a nós, foi feito por nós e não depende de nós. E por isso não pode ser perdido. Recebemos do Senhor a sua graça, recebemos a paz que define o nosso relacionamento com Ele, e por causa disso, meus irmãos, esses fatores de transformação na vida de qualquer cristão, minha e sua inclusive, é aquele ponto que nos une.
Agora, olha que coisa interessante, irmãos. E no Brasil isso é muito bonito. Inclusive, eu vi isso uma vez de um missionário, de um pregador americano. Ele diz assim, é muito comum nos Estados Unidos, quando você vai em determinadas igrejas, de você ver todo mundo branco. Ou vai em outras e você vê todo mundo negro. Em algumas poucas você vê certa miscigenação. Em outras igrejas você vê todo mundo branco, mas logo depois tem um culto dos hispânicos. Aí entram os mexicanos e o pessoal mais marronzinho, mais pardo. No Brasil é uma coisa tão interessante, mas quando temos um pessoal que é branco como o palmito e outros que são negros como o asfalto. E no meio do caminho temos os cachorros caramelo. Porque isso aponta, meus irmãos, como que não é raça que define absolutamente nada, nem posição social. Graça e paz é o que me une a você. Os Tessalonicenses estavam aprendendo, e eles precisavam aprender muito isso, porque eles estavam tendo que conviver com a desconfiança entre gentios e judeus. Paulo conseguiu fazer na mesma igreja palmeirenses e corintianos, flamenguistas e vascaínos, brasileiros e argentinos, elevado à milésima potência. Porque essas rixazinhas que eu mencionei aqui não são nada, irmãos, perto do que era o olhar que o judeu tinha para o gentio e o olhar que o gentio também tinha para esse povinho judeu. Aos Efésios, Paulo vai dizer que a cruz encerrou a inimizade e fez dos dois um só povo. Bem, nós não temos esse problema, a não ser que você tenha problema com os do Sul, ou do Sudeste, ou do Nordeste, ou qualquer coisa assim. Venha conversar comigo, tem cura para você também. Nós não temos esses problemas, mas o fato é, meus irmãos, que temos outros fatores falsos de unidade, que nós não possamos aceitá-los, mas possamos compreender que o que me une a você é o fato de que você um dia adorava aos ídolos falsos da sua própria vida, da sua religiosidade, da sua herança ou da sua incredulidade. E Deus o resgatou, como fez com os Tessalonicenses, para adorar o Deus vivo e verdadeiro e seu Filho Jesus, que esperamos dos céus. Servos fiéis edificam igrejas maduras na dependência do Senhor. Que nós possamos aprender, irmãos, nos próximos meses, como Paulo ilustra isso de forma perfeita nesta carta, e possamos olhar para nós mesmos, para a nossa igreja, e perguntar, Senhor, o que nos falta? O que precisamos mudar? O que eu preciso mudar para que eu possa estar mais perto deste modelo de fé, amor e esperança? Oremos. Deus querido, muito obrigado pela possibilidade que nós temos de ter acesso a esse texto tão maravilhoso. Louvamos o teu nome pela tua soberana vontade e o teu poder que guardou este texto ao longo dos séculos para que chegasse até nós. Como desde o começo, quando ele foi escrito originalmente, tu inspiraste o teu servo para colocar as palavras que hoje podem servir para a nossa edificação. Nos próximos meses, ó Deus, possamos crescer grandemente no entendimento daquilo que tu tens para nós no texto da primeira carta aos Tessalonicenses. Nós possamos, ó Deus, desejar ser fiéis como estes servos, ser maduros como esta igreja, e assim poder nós mesmos, servos e igreja, dar glórias àquele que é o dono, o único dono da igreja. A Ele toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.